Muito boa tarde, meus queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez no seu programa Bem Viver. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, 13 horas e 10 minutos. E hoje eu reservei o programa inteiro para conversar com vocês. Eu não vou colocar um título específico, inclusive eu coloquei aqui no Facebook, conversando com o Davidson, porque eu abri para as perguntas de vocês. Eu trouxe algumas perguntas aqui que vieram via Facebook, já vieram de antes já. Algumas pessoas que me colocaram algumas perguntas ontem e a gente juntou essas perguntas. E você que está me assistindo através do Facebook, você que está me escutando através da 87.9 da Rádio Cidadania, você pode mandar a sua pergunta aqui para o ar para a gente procurar entender, procurar trazer alguma informação a respeito, tá? O WhatsApp da Rádio Cidadania é o 36437214. Eu vou repetir, 36437214. Você conversa comigo, você manda a sua pergunta e a gente responde aqui no ar, ao vivo e a cores, beleza? Faça a sua pergunta, manda via WhatsApp, manda via Facebook, eu estou ao vivo pelo Facebook da Loja Sarasvati. Manda sua pergunta e a gente conversa a respeito, procuramos responder na medida do possível, ok? Bem, meus queridos, lembrando sempre que esse programa conta com o apoio cultural da sua Loja Sarasvati, a fonte do seu equilíbrio. Isto mesmo, na Loja Sarasvati você vai encontrar uma infinidade de produtos voltados para a sua harmonia, para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio. Desde livros com conteúdos que podem transformar a sua vida, até objetos de decoração que podem trazer, sim, muito equilíbrio, muita harmonia, muita paz, incensos, essências, óleos essenciais, fitoterápicos, encapsulados. O que mais que tem na Loja Sarasvati? Cristais, claro. O que mais que você pode encontrar na Loja Sarasvati? Tudo isso e muito mais. Você aparelho de massagem, colchão terapêutico, tem também? Claro que tem. A Sarasvati é distribuidora das duas maiores fabricantes do Brasil de aparelhos de massagem, 1 ano de garantia, point de assistência, tudo. Vai lá conhecer, vai ver o que pode fazer pela sua vida. Não é só isso não, né? Tem os cosméticos aí naturais. Inclusive hoje eu vou estar sorteando para vocês um sabonete com óleos essenciais, não é isso? E também eu vou estar sorteando para você, imagine aquela pasta que você usa no cabelo, que eu uso todos os dias, né, para o meu cabelo não ficar revoltado, aquela pasta com óleos essenciais, com extrato de plantas. Realmente é muito boa, eu uso, traz resultado e eu vou estar sorteando para vocês hoje aqui, através do WhatsApp eu estarei sorteando esse sabonete especial, tá? E esta pasta para o cabelo e para a barba, para ficar com a barba bonita, assim, elegante. É para os homens, né? Todo dia eu sorteio coisa para as mulheres aqui, meu querido, hoje é para os homens, tá? Mas a mulher pode usar? Pode, claro que pode, não há problema nenhum nisso, né? Então um sabonete especial e também estarei sorteando hoje com óleos de plantas, exatamente, com óleos de plantas, esse sabonete e esta pasta para os cabelos, beleza? Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje, vamos começar com as perguntas. Você pode mandar a sua pergunta, já tem gente participando aqui, concorrendo hoje a este presente, né, da sexta-feira. Mas você pode mandar pergunta também, não tem problema nenhum. Manda a sua pergunta que a gente vai buscando responder através do programa. Eu vou começar a primeira pergunta, ouvinte de ontem, falando sobre questões de sono, tá? Questões de sono e como, o que isso... E a pergunta que ele faz, tá? É se o colchão pode interferir no sono. Meu querido amigo, com toda certeza, né? É muito importante você pensar numa qualidade do colchão que você dorme. É um investimento que vai trazer resultados claros para a sua vida, beleza? Então pense em ter um bom colchão, um colchão de qualidade. Isso vai fazer diferença. Por que faz diferença? Porque durante a noite é o período que você, se a gente for falar em termos fisiológicos, tá? Toda aquela ansiedade que você passou durante o dia, todo aquele processo que você viveu, ele é descarregado através do sono. Então o sono ele serve como um alívio, um dreno para todo esse lixo que você vivenciou durante o dia. Inclusive, o que acontece? Você sonha com aquilo que aconteceu durante o dia. Às vezes a gente tem sonhos que são sonhos dramáticos, são sonhos assim
pesados, pesadelos, inclusive, que servem como válvula de escape para aquela tensão que foi acumulada. No dia seguinte você está melhor. Por quê? Porque você aliviou aquele conteúdo do dia anterior, você aliviou aquela situação que estava acontecendo. Agora, existem situações que a pessoa não tem esse sono profundo. Existem medicamentos, por exemplo, que inibem o chamado sono REM. Então a pessoa não consegue ter sono profundo, não consegue ter recuperação adequada. Tem gente que usa um colchão, por exemplo, a gente brinca que é o colchão canoa, que é aquele colchão que está deformado. E isso acaba... Aquela deformação, dependendo da posição que você estiver dormindo, vai o quê? Pressionar nervos, vai pressionar articulações da sua coluna, que pode vir a provocar o quê? Um desconforto nervoso, por exemplo, dependendo da forma como pressiona, inclusive dores, pessoas que sofrem de dores por causa do colchão. Você já foi dormir num local? Eu particularmente costumo viajar e às vezes quando eu viajo, cara, não tem aquele colchão que nem o colchão que eu durmo na minha casa, né? Não tem mesmo, fazer o quê, né? Mas aí às vezes eu acordo com dores por causa daquele colchão que eu dormi. Poxa, se eu durmo na minha casa e não sinto dor, eu durmo lá no hotel e sinto dor, peraí, então tem a ver colchão com dor? Claro que tem, senão eu não ia sentir dor lá no hotel, lá na casa de praia, lá no local que eu fui, lá que eu senti dor, etc, etc. Tá claro onde que eu quero chegar? Então é preciso a gente pensar sempre nesta qualidade. Claro que não dá para trocar o colchão do hotel, né? Eu também não consigo. Dá para mudar de hotel. Se o hotel não tem um colchão bom, você muda de hotel. Mas você não pode trocar o colchão lá, eu quero agora pôr esse colchão aí e tal. Mas você pode sim utilizar-se de um colchão de melhor qualidade. E o que a gente fala em termos de qualidade num colchão? Primeira coisa que a gente tem que pensar é a nível articular, né? A nível das suas articulações. Então, um colchão que tenha deformação é um colchão que vai trazer problemas para você. Existe um nível de deformação que é aceito, tá? Não, o colchão não tem que estar exatamente da mesma forma. Então, existe lá pelo... como é que é o nome do órgão lá? O Inmetro regulariza e o colchão precisa ter esse selo do Inmetro para você ter certeza de que ele está ajustado nessa posição, de que ele realmente tem. Um colchão que não tem um selo de Inmetro, por exemplo, né, daí não dá nem para você pensar. Olha o risco grave que você está correndo para a sua saúde, né? Começa por aí. Agora, além do risco, além do selo do Inmetro, é importante que sabe-se que existe uma porcentagem de deformação, mas essa porcentagem é pequena. Se esse colchão deforma-se de uma forma maior, você vai ter problemas sim da parte articular. E esse problema, em função do tempo, vai te trazer transtornos, tá? Então vai trazer dores, e se a pessoa está dormindo com dor, claro que não vai dormir bem. Se aquele colchão não te dá o conforto necessário, existem colchões... Ah, Davidson, eu estou dormindo em cima de uma pedra. Legal. Não deforma nada essa pedra. Oh, que legal. Mas tem conforto? Não. Então você não tem conforto. Como é que você vai ter uma boa noite de sono se você não tem conforto? Se você não tem prazer nesse sono que você está obtendo, nessa noite bem dormida. Então, um colchão duro demais também é problema. Você se vira, aquilo já dói, para estar dormindo em cima de uma pedra, dormindo em cima de uma tábua. Teve uma época, pessoal, que se acreditava que esse era o melhor colchão. Hoje, os ortopedistas, os médicos, né, os conhecedores do assunto, o pessoal da área de fisioterapia, sabe que o ideal é que tenha um colchão que ele consiga trabalhar a flexibilidade da nossa coluna, que consiga se ajustar dessa forma. Aí você consegue resultados melhores para a tua noite de sono, né, e para tudo isso que está envolvido na tua... Então é preciso pensar num bom colchão, ok? Então isso respondendo à pergunta do nosso ouvinte de ontem, perguntando sobre colchão e qualidade de sono e qualidade de vida. Tem uma questão muito importante quando você for escolher o seu colchão, que é o fato de... Existem fibras que são fechadas, tem fibras que não há como haver a questão da infestação por ácaros. E esse é um problema também. Tem pessoas que têm um colchão que é puro ácaro, você não sabe até onde começa o colchão, até onde vai o ácaro, né? E hoje já existe tecnologia de fibra fechada para que o ácaro não fique ali impregnado no colchão e, consequentemente, você não tenha problemas de alergias provocados pelo colchão. Aí você vai dormir, aí tem alergia, e daí essa alergia tremenda que você tem acaba impedindo, atrapalhando a sua noite de sono. Ficou claro? Então é muito importante. A Adriana Santos está aqui com a gente. Boa tarde, gratidão, um abraço. Eu que agradeço, querida, pela participação. Tem mais gente assistindo. A Roseli Fux está aqui com a gente assistindo o programa também através do Facebook. E o pessoal mandando perguntas aqui,
Tá, beleza, estou na escuta, participar do sorteio, beleza, cadê as perguntas? Vamos lá, tem mais pergunta aqui de ouvinte? Deixa eu puxar as perguntas dos nossos ouvintes aqui. Tá, tem a questão falando, fale-nos mais sobre insônia, sofro de insônia. Então vou falar rapidinho, vários programas a gente já falou sobre insônia, você entra lá no canal do YouTube, você vai ter lá um monte de coisas eu falando sobre insônia. A primeira coisa da insônia, você tem que procurar um médico. Mas existem o quê? Questões que são psicológicas relacionadas com a insônia. O que é que está tirando o teu sono? Você já ouviu falar pessoas que fulano me tira a noite de sono? Claro que tira. Tal problema me tira a noite de sono. Aquela conta me tirou a noite de sono. Então existe uma causa psicológica por trás das noites mal dormidas, ok? Vamos falar um pouquinho da parte fisiológica, da parte psicológica de uma forma rápida, porque o problema hoje não é sobre insônia, mas tem relação com essa questão que a pessoa está colocando aqui, tá? A pergunta que foi feita. Então, a gente quando fala em insônia, precisamos nos lembrar que o magnésio, de novo o magnésio, ele relaxa, né? Então, essa questão, procura teu médico, conversa sobre o magnésio, veja com ele se de repente você não tem. Aí, como a maioria das pessoas no Brasil tem falta de magnésio, então pode. Outras questões que podem provocar insônia é essa questão relacionada no teu corpo inteiro com o aspecto de vitaminas, né? Deficiência de vitaminas pode provocar? Pode. Tudo isso antes de você recorrer a um medicamento para dormir. Por quê? Porque o medicamento para dormir, ele impede o sono REM. Até um tempo atrás a gente achava que o medicamento para dormir ele atrapalhava o sono REM, mas ele impede, tá? O teu sono profundo. Então, antes de você pensar num medicamento para dormir, você deve pensar, se você não está com falta de algumas vitaminas, né? Até mesmo antes de pensar um chá para dormir. David, eu queria saber de um chá para dormir. O mulungu é tão poderoso, é tão famoso, né, para trabalhar a questão. O maracujá ajuda muito. O suco de alface ajuda muito. Chá de alface ajuda muito a dormir. E assim existem outros que vão te auxiliar. A valeriana, muito usada para dormir também, e assim por diante. Mas nessa tocante todo que a gente está falando, a primeira coisa que tem que pensar é no seu funcionamento intestinal. Isso é muito importante pensar nisso, importante pensar na quantidade de água que você toma e, claro, obviamente, no nível de estresse que você se encontra. Se você é daquelas pessoas que não consegue administrar as coisas do seu dia a dia, é preciso rever isso para que possa se arrumar essa situação, para que possa se resolver tudo isso, para tocar a vida para frente, tá? Tem jeito? Claro que tem jeito para resolver tudo isso, tá? Então, insônia, pense em consultar o seu médico, ver se está acontecendo, fazer aquela bateria de exames, ver o que está acontecendo de maneira fisiológica que possa estar provocando isso. Um outro parâmetro é a questão psicológica. O que está fazendo você perder a sua noite de sono, tá? Colchão, como a gente falou, interfere com certeza. A questão da sua alimentação, a questão do seu intestino, funcionamento intestinal. Como que anda o funcionamento intestinal? Se traz irritabilidade, pode atrapalhar no sono? Claro que pode. Tem muita coisa que pode estar relacionada a esse ponto e precisa abordar. Às vezes a pessoa tem uma insônia e daí ela vai direto para o medicamento para dormir, né? É uma opção, claro que é. E até naquele momento talvez seja a melhor opção. Porque até a pessoa buscar um tratamento, seja ele psicológico, seja através de fitoterapia, isso pode demorar e o sujeito já está angustiado de tanto tempo sem dormir. Agora, o que eu não acho muito certo é você utilizar-se de um medicamento para dormir. Quem sou eu para achar que está certo ou que está errado, né? Mas só uma sugestão aqui, pense bem, você utilizar um medicamento para dormir durante anos e anos e nunca ter investigado a questão psicológica e nunca ter investigado deficiência de vitaminas é algo a ser questionável, concorda comigo? Então, no meio desse caminho, por mais que você já esteja utilizando um medicamento para dormir, verifique o que está acontecendo e observe, né, os efeitos colaterais dos medicamentos usados para dormir. Então, eles são úteis, mas dentro de um prazo, dentro de um tempo ali para você resolver a sua situação. E perceba também se você quer resolver, né? Às vezes a gente não quer resolver. Às vezes a gente quer continuar no meio daquele inferno, no meio daquela situação toda e não quer sair daquilo. Aí existe o quê? Uma programação de autossabotagem que pode ser originária de um processo de culpa, alguma coisa que aconteceu lá no passado que você nem lembra mais, mas que está interferindo, está atrapalhando na sua vida. 13 horas e 25 minutos. Manda a tua pergunta. Cadê a pergunta, pessoal? Não tem ninguém que quer perguntar nada? Hoje ninguém quer perguntar nada. Tá cheio de gente falando aqui, ó. Beleza, vamos lá. Boa tarde, meu querido. Final de semana abençoado para todos. O Marcelo que está aqui. Meu caro, que lições de vida podemos tirar
com o cenário e a nova realidade que a pandemia nos trouxe. Olha o Marcelo fazendo uma pergunta bastante interessante aqui para a gente. Marcelo, particularmente, o que eu vejo é que nós já estávamos numa pandemia antes da pandemia aparecer, tá? No meu entendimento, essa pandemia fez aflorar o quê? Tudo, tá? Que nem, por exemplo, questões de relacionamento. Tava uma porcaria o casamento, não valia bosque nenhum, né? E daí, de repente, o casal tem que ficar junto. Meu Deus do céu, você tá louco? Ficar junto? Ah, daí vai separar, tá separando um monte de gente. Ah, meu Deus, que problema, que coisa terrível, o negócio de separando um monte de gente que estão junto por causa da pandemia, que coisa horrível. Coisa horrível nada, cara, ué. Só acordou pra vida. Acordou pra vida. O casamento tava uma bosque, né? Fazia tempo. Agora um olhou pro outro só. Realmente a gente não tem que ficar. O negócio tá feio aqui, cara. Ué, e daí? Qual que é o problema? Onde é que tá o problema dessa? Ah, mas tem filho, tem não sei o que, tem não sei das quantas. Ué? Mas tem situações que o filho também tá sofrendo no meio do pai e mãe que briga que nem cachorro e gato. Ué. Precisa acordar pra vida, precisa resolver, precisa se tratar, precisa arrumar. Então, no meu entendimento, a gente já tava numa loucura. A gente está falando de pandemia, se a gente for falar da pandemia da destruição da Amazônia, não é isso? Se a gente for falar da pandemia do desmatamento, do agricultor que às vezes está querendo ali, né, pegar mais um pedacinho de terra, mas está dando um tiro no pé. Por quê? Porque a destruição da natureza é suicídio para o agronegócio. Só não vê quem é idiota, né? E como que o idiota está lá cortando árvore, destruindo o meio ambiente, se sabe que aquilo ali vai provocar desequilíbrio? Cara, nessa situação que nós estamos hoje, qualquer arvrinha por aí vai ajudar muito. Então eu tenho lá meu pedaço de chão lá, eu planto a arvinha, eu estou fazendo lá uma área que eu estou reflorestando, foram 700 mudas que eu coloquei lá, estamos cuidando, estamos fazendo muda de árvore nativa. Por quê? Porque eu quero fazer a minha parte, né? Então a gente precisa pensar nessa trajetória toda. Só que a humanidade ela está na contramão disso tudo. E já estava na contramão antes da pandemia. A gente já estava vivendo um hospício a céu aberto. As pessoas loucas, desequilibradas, completamente fora de sentido. Daí vem uma pandemia e traz isso o quê? À tona. E por que tanta gente morreu nessa pandemia? Porque a saúde estava uma porcaria, tá? Por isso. Então o que acontece? Já estava se passando por problemas de saúde, o coronavírus foi lá e puf, empurrou o sujeito para matar de vez, tá? Então, o que isso traz pra gente? Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso rever os meus relacionamentos. Quanta gente que tem que ficar junto e percebeu a importância de um pai conversar com o filho durante esse processo da pandemia. Então, com todo respeito a todas as dores, a todas as pessoas que passaram por esse processo de uma forma bastante dolorida, perdendo os entes queridos, tá? Eu respeito tudo isso, entendo a sua dor. Mas olhe que por trás disso tudo existe a possibilidade da gente acordar para a vida. O problema é que a gente toma um choque e na maioria das vezes não quer acordar para a vida, não quer perceber o que está acontecendo, o que está se passando. Mas a gente já estava vivendo uma pandemia, só que estava escondidinha, estava quietinha, uma pandemia de loucura, o mundo inteiro louco, as pessoas completamente desequilibradas, tá? Desequilíbrio na família, desequilíbrio na saúde, desequilíbrio emocional, uma busca desenfreada por conquistar coisas para mostrar para os outros, eu tenho esse carro, eu tenho esse dinheiro, eu faço isso. E nesse momento a gente tem a oportunidade, peraí, a vida pode passar. Porque a vida passa mesmo, né? E não existe um prazo de validade para a gente não tem uma etiqueta que diga até quando a gente vai viver. E justamente como não existe essa etiqueta, olha a oportunidade de você perceber que nós podemos passar, né? De repente você pode ligar o rádio e vem um outro locutor aqui no meu horário e diz assim, olha, o Davidson faleceu ontem, então, um dia isso vai acontecer, se eu estiver aqui ainda na rádio, né? Entende? Uma hora isso vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos vivos, só por isso. Se você está vivo, um dia você vai, no ar aqui, disso morreu. Então, morre, cara. Você acha que eu vou viver pro resto da vida? Não é assim que a coisa funciona. Agora, a gente não acorda para isso, né?
Então, o relacionamento com o filho está uma porcaria. Relacionamento com mãe, com pai, com irmão, não vale nada. Mas a pessoa continua levando aquela mesma porcaria e não acorda para a vida. Quem sabe agora a gente tem a oportunidade, peraí, eu vou perder meu irmão, eu vou perder minha mãe, eu vou perder meu pai. Deixa eu cuidar um pouco mais desse relacionamento. Deixa eu olhar para minha família, para a esposa, para meu filho. Deixa eu olhar com carinho, deixa eu ver o que eu posso fazer no meio dessa trajetória toda. Aí a gente começa a refletir. Até que ponto vale a pena aquele dinheiro na minha conta se eu não posso mais ter aquela pessoa que eu amo ao meu lado? Então, é uma oportunidade, eu vejo assim, Marcelo, da gente realmente tirar lições, como você colocou ali, e fazer a grande transformação na nossa vida. Com todo o respeito que eu tenho pelas dores de tantas pessoas que sofreram tanto com isso, e das pessoas que estão sofrendo também pelo fato de estarem isoladas dos seus entes queridos, do fato de estarem presas dentro de casa com medo disso tudo. O medo é uma mola mestra para um monte de outras enfermidades e a gente sabe que isso tudo está acontecendo e eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas. Por quê? Porque eu conheço a rotina dessas pessoas, eu conheço os bastidores, eu conheço as emoções que essas pessoas sentem nesse sentido. Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade da gente crescer. Obrigado, Marcelo, pela participação, querido. Tem mais pergunta aqui, ó. Outra pergunta. Beleza? Vamos lá. Podemos entender como empatia, todas as pessoas devem possuir empatia ou ela deve aparecer somente em momentos de crise da sociedade? Vamos lá. Primeiro vamos explicar para o público o que é empatia, né? Empatia é eu me colocar no lugar do outro, eu sentir o que o outro está fazendo, né? Então eu não faria com o outro aquilo que eu gostaria que não fizessem comigo. Mais ou menos por aí entra a empatia. Desenvolver a empatia é uma coisa muito interessante. Digamos que ali um casal, o marido e a mulher, né? Que o marido está a fim de dar uma puladinha de cerca, tal, encontrar uma outra pessoa, não sei das quantas, beleza. Se é uma pessoa que desenvolve um pouco de empatia, ele vai pensar assim, peraí, e se fosse a minha esposa que desse uma puladinha de cerca ali, legal, tal, rapidinha, uma coisa, como é que eu ia me sentir? Ah, eu ia me sentir mal, tá louco, imagina, não, a minha esposa fazer isso comigo, olha só, opa, né? Então daí quando você começa a desenvolver empatia, você começa a dizer, peraí, então esse negócio não é tão legal, essa puladinha de cerca. Quem sabe eu posso entender tudo isso, mas eu posso pensar no meu casamento e ajustar. Eu não vou fazer isso não, tá? Eu vou pensar melhor na minha vida, eu vou administrar isso de uma forma diferente. Isso é empatia, por exemplo, né? Então, se eu estou aqui vendendo meu carro e eu vou botar um negócio lá para poder meu carro está todo destruído e daí eu vou vender dizendo que ele está bom, eu não gostaria de ter comprado um carro assim. Me entende onde eu quero chegar? Se você vai lá e faz uma falcatrua no governo, você vai lá e dá um dinheirinho para o cara resolver, o outro não gostaria que não deu o dinheirinho, né? Então, tudo isso faz parte do processo de empatia. A gente precisa, é interessante desenvolver a empatia, é muito importante pensar no outro. O problema maior é quando a gente pensa no outro em detrimento a nós mesmos. Aí nós estamos vivenciando o quê? Uma necessidade de aceitação, que não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com empatia, não tem nada a ver com esse aspecto vamos pensar assim, do aspecto de ser humano, tá? Então, existe uma diferença muito grande entre a empatia, entre ajudar o outro e em você fazer isso em detrimento de você mesmo. Beleza, meu querido? E será que eu respondi a tua pergunta? Era isso mesmo que você queria? Beleza? Ou ela deve aparecer somente em momentos de crise da sociedade? Aparece, né? Quando tem enchente aqui na cidade, você percebe, a pessoa sente a dor do outro e ajuda. Realmente tem algo muito bonito que acaba aflorando em momentos de crise. Mas o ideal é que a gente tivesse essa empatia o tempo todo, percebesse essa necessidade da gente de alguma forma poder ajudar o nosso irmão e fazer com que isso flua da melhor maneira possível. Obrigado, Marcelo, pela participação, querido. Seja bem-vindo. Vamos lá, tem participação da Vanessa Hoffman, tem participação da minha amiga Sônia, mandando um abraço para Terezinha, para o Miguel e para a Isabel, um abraço para mim também. Obrigado, Sônia, seja bem-vindo. Quem mais está por aqui? Beleza, a Rosângela do Jardim América participando do sorteio, tamo junto. Aqui a Maria Isabel também tá aqui, coloca meu nome no sorteio, tamo junto. Beleza, tá, eu quero saber da pergunta, 13 horas 34 minutos. Tem alguma pergunta aqui para mim? Então deixa eu pegar a pergunta de ontem, já que não tá vindo pergunta de hoje, eu vou puxar a pergunta de ontem aqui para poder falar com vocês aqui. Beleza, tá aqui, ó.
Davidson, tenho gordura no fígado. O médico disse que isso é grave, que precisa ser tratado. Beleza, vamos lá para a gordura no fígado, que o médico falou que é grave. Eu não sou médico, né? Você sabe disso. E o que acontece? Tem que procurar o médico mesmo, tem que tratar. E é grave mesmo, tá? Por que é grave? Porque o fígado é o segundo órgão mais importante do nosso corpo. Tá? O fígado é o segundo órgão mais importante. O fígado tem uma função, tem funções assim extraordinárias. O fígado trabalha de uma forma. Eu brinco que o fígado cura da unha encravada ao câncer. Mas é verdade, se você tem um fígado funcionando da melhor maneira possível, ele resolve tanta coisa no teu corpo que ajusta desde a questão mais simples do caráter fisiológico até os processos mentais, emocionais. Isso está muito relacionado com o fígado também. Então, se você tem gordura no fígado, é sinal que o teu fígado está sofrendo com algumas situações, tá? É diferente a gordura do fígado para a medicina indiana, por exemplo, a medicina Ayurveda, é diferente da gordura que existe na parte abdominal, tá? Aquele acúmulo de gordura visceral que se chama ali, que é tão perigoso, né? Que corre o risco de infarto e algo do gênero, ele é bem diferente da gordura do fígado. Para a medicina indiana, o fígado, quando ele não consegue trabalhar da forma adequada, ele acaba produzindo essa quantidade de gorduras. Daí é que é o problema. Então, o fígado, quando a gente fala em gordura no fígado, nós estamos falando de um fígado que precisa de uma atenção especial, né? Existem aí ervas medicinais, por exemplo, para se tratar o fígado de uma forma natural. Ali você pode pensar em aumentar a quantidade de água e você tem que pensar em tudo aquilo que está intoxicando o seu fígado. E não apenas o cigarro, o álcool, o uso de drogas, a intoxicação medicamentosa, mas também a intoxicação emocional. A raiva, ela provoca uma série de problemas no nosso fígado, porque ela aumenta a produção de cortisol e o cortisol no nosso organismo precisa ser processado pelo fígado, tá? Então, o que acontece? Nessa questão toda, é preciso a gente aprender a administrar, aprender a observar, aprender a trabalhar com a nossa raiva. Vai trabalhar com meditação, vai fazer terapia, vai modificar a maneira, tomar floral, vai acabar modificando a tua forma de olhar para a vida para fazer com que você consiga aliviar essa raiva e, consequentemente, trabalhar nessa questão. Mas o médico falou que é grave porque ele entende do assunto, e é grave mesmo, tá? A gordura no fígado tem que cuidar não apenas pela gordura em si, mas pelo que isso representa, a forma como tudo isso representa. 13 horas e 37 minutos. Quando a gente fala de um fígado cheio de gordura, nós estamos falando o quê? De uma série de outras coisas que estão pipocando pelo teu corpo. Então essa colocação do teu médico precisa ser observada, tá? Precisa ver com detalhes. Vamos lá? Tem mais participação aqui. Boa tarde, a Mari que está com a gente aqui. Obrigado, querida. Olá, tudo bem? Um grande abraço, ótimo, abençoado final de semana a todos. A Ana Lima que está aqui com a gente. Obrigado, Ana, pela participação, querida. Estou para te responder mais algumas coisinhas lá no privado, depois eu te respondo, tá? É que não deu tempo, foi corrida as coisas por aqui. Obrigado pela participação. Beleza? Não há espelho melhor que reflita o ser humano do que as suas próprias atitudes. Realmente, né, minha querida amiga, quando é a Rossana que está aqui com a gente, não é isso? O que acontece? A Andréia, a Rossana, não é isso? O que acontece? Quando você tem atitudes, isso é o que fala de você muito mais do que qualquer outra situação que venha à parte. Boa tarde, muito bom o seu programa. Quero participar do sorteio. A Sandra Toso está aqui. Obrigado, querida, pela participação. Boa tarde, ao final de semana. Na escuta, quero participar do sorteio. A Maria Margarete Bichas. Cadê a minha pergunta, rapaz? O pessoal não quer fazer pergunta de hoje? Tá, 13h38, eu vou fazer o seguinte. Eu vou partir agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores. Eu tenho mais perguntas do pessoal do Facebook que está aqui comigo na minha prancheta. Tem uma prancheta aqui para quem quiser ver. E eu vou fazer essas perguntas depois, tá? E no momento nós vamos passar... o José tem gordura no fígado. Ô, Maria Isabel, que negócio é esse? Teu marido tem gordura no fígado? Então precisa tratar, minha querida. Tem que mudar a alimentação, tem que fazer atividade física, tem que procurar um médico para verificar, para acompanhar tudo isso daí, né? E resolver essa questão da gordura no fígado. Não dá para ficar assim não, por quê? Porque o risco é grande, o problema é grave, precisa resolver. Olha que o fígado é um cara... O fígado é o cara dentro de nós, ele cura muita coisa, resolve muita situação, tá ok? Então vamos lá para um breve intervalo, 13h39. Nós vamos para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais e já voltamos com mais programa Bem Viver. Você e a 87.9, a Rádio Cidadania FM. Claro, e o programa Bem Viver, né?
E para você que me assiste pelo Facebook, pelo YouTube, obrigado pela participação, pelo carinho. Desejo a você uma excelente tarde de sexta-feira e um ótimo final de semana. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço. Tchau.